Então vamos usar um exemplo prático aqui. Como que você pode fazer para esquentar uma panela de água, variar a temperatura de uma panela de água? Você pode colocar ele no fogão aqui, né? Então a chama do fogão vai estar uma temperatura, vamos chamar como se fosse a chama fosse o corpo A, sei lá, vamos colocar aí 120 graus Celsius. A água estaria a temperatura ambiente, que seria o corpo B. Então, como há uma diferença de temperatura, ocorreria um fluxo espontâneo de energia que tenderia a variar a temperatura da água ali, perfeito? Só que, olha, a variação de temperatura que vai ser provocada nessa panela de água depende de uma quantidade física, de uma propriedade física desse sistema que a gente vai introduzir agora, que é conhecida como a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo delimita o quanto de variação de temperatura ele vai sofrer quando ele receber uma dada quantidade de energia, entendeu? Assim como a massa de um corpo limita a aceleração que ele vai sofrer quando você exercer uma força sobre ele, entendeu? Funciona na mesma ideia. Então a capacidade térmica de um corpo é definida como o calor recebido dividido pela variação de temperatura que ele sofreu. Então, como é que você faz para determinar a capacidade térmica de um objeto? Por exemplo, você vai fornecer uma determinada quantidade de calor nele e você vai medir com um termômetro, qual que foi a variação de temperatura que ele sofreu. Como você faz isso de forma controlada, você sabe quanto de que você forneceu, tem como você fazer isso no laboratório de forma controlada, e você calcular e você medir a variação de temperatura que ele sofreu. E assim você determina quanto que vale a capacidade térmica dele. Beleza? Uma coisa que eu não falei. O calor. Vamos lá. O calor, ele é medido em... Qual unidade de medida? Calor é medido em... No sistema internacional é medido em joules. Beleza? Só que nesse conteúdo, a energia vai ser medida em calorias, tá? Então o calor vai ser medido em calorias. É uma outra unidade de energia, beleza? E tem uma fórmula de conversão que você consegue usar. Uma caloria equivale a 4,18 joules, beleza? Com essa equivalência, você consegue calcular quanto que vale uma determinada quantidade de calor, tanto em joules quanto em calorias. Então, a gente vai ver que vai aparecer muito essa unidade de calorias aqui nesse conteúdo. Não só caloria, mas pode ser também quilocalorias, né? Quilocalorias, por exemplo, 1 quilocalorias equivale a 1000 calorias. Porque a gente sabe que esse prefixo K remete ao prefixo quilo, que está associado à potência 10 a 3, que é justamente 1000, né? 1 quilograma é 1000 gramas, porque esse quilo está associado a 1000, tá bom? Maravilha! E se o calor vai ser medido em calorias, mas aqui a temperatura, nesse caso, vai ser medido muito em graus Celsius, apesar que Kelvin, que é a unidade no sistema internacional, tá? Mas para a gente aqui vai ser graus Celsius que a gente vai utilizar, beleza? Que é a unidade mais usual nesse conteúdo. Então, por exemplo, qual que seria a unidade de medida da capacidade térmica, que é esse Czão? Você está dividindo algo que é medido em energia, em calorias, né, por algo que é medido em graus Celsius. Então, a capacidade térmica vai ter a unidade de calorias por graus Celsius. Ela te diz, então, a quantidade de calorias que um corpo tem que receber para variar 1 grau Celsius, por exemplo. Imagina que a capacidade térmica de um corpo seja 75 calorias por grau Celsius. O que significa essa grandeza? O que significa esse número? Significa que para você mudar essa temperatura em 1 grau Celsius, você vai ter que fornecer uma quantidade de calor de 75 calorias. Esse é o significado físico da capacidade térmica. Então ele vai te representar uma forma de inércia na variação de temperatura. Você pode, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa definição aqui,
Vamos supor que você já conheça a capacidade térmica desse corpo. E aí você esteja interessado em calcular qual que vai ser a variação de temperatura quando você fornecer uma determinada quantidade de calor Q. Você pode passar esse ΔT para o outro lado, ó, vai ficar C vezes ΔT, igual a Q, mas tu quer isolar o ΔT, então você vai passar esse C de novo para lá. Vai ficar ΔT igual a Q sobre C, né? Beleza? Então é equivalente a você trocar o Czão e o ΔT de lugar. Nota o seguinte, se um corpo tiver uma capacidade térmica muito alta, tá vendo? Esse número for muito grande, a variação de temperatura que ele vai sofrer vai ser pequena, mesmo que você forneça talvez uma quantidade razoável de calor. Então você vai para um corpo que tem capacidade térmica muito grande, por exemplo, o oceano, a atmosfera, que vai ter uma capacidade térmica muito grande. Geralmente corpos muito grandes têm uma capacidade térmica grande, né? A gente vai ver isso melhor em mais detalhes. Então, para esses corpos que têm capacidade térmica grande, você precisa fornecer muita energia para variar a temperatura, tá bom? Então, ela representa uma espécie de inércia para variar a temperatura. Assim como a massa limita a aceleração, aqui a capacidade térmica vai limitar a mudança de temperatura. Ó, só para você fazer um paralelo com lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser limitada pela massa. Ó. Passa a massa para o outro lado, ó. Então, nota, um corpo que tem uma massa muito grande, você tem que aplicar uma força maior para produzir uma aceleração substancial. Então, a massa faz o papel aqui de limitar a aceleração, assim como a capacidade térmica vai limitar a variação de temperatura, beleza? E aí a gente vai progredir e vai estudar outros tópicos, tá?